Senhor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador. Enche-me com fogo do Senhor, preciso de ti. Jamais se acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor. Preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador. Enche-me com fogo do Senhor, preciso de ti. Boa noite a todos, paz seja convosco. Antes de nós iniciarmos esse culto online, a Quinta da Vitória, eu queria mandar um beijão para minha sobrinha Maria Alice, hoje é o aniversário dela. Maria, se estiver assistindo, um beijão para você, tá? E louvor hoje especial para Ana Júlia, minha filha. Bom, que Deus abençoe a sua vida, você que entrou agora, vai receber essa palavra. Hoje eu vou ser breve mais uma vez, mas eu quero que a palavra ela seja profunda na sua vida, que ela toque na sua vida de uma forma poderosa, de uma forma especial. Entenda bem o que eu vou dizer, não se preocupe, de repente você tem a sua religião, você participa de um outro ministério e não está tendo o culto da sua igreja, enfim, a atividade da sua igreja nessa noite, você entrou para assistir essa mensagem, para receber essa mensagem, enfim, para assistir essa live, e Deus ele não é seletivo na sua palavra, tá bem? Então que Deus toque a sua vida e que Ele fale com você da maneira que você precise, que Deus ele seja, através da sua palavra, ele seja a resposta para todas as suas carências, para todas as suas necessidades. Esse é o meu desejo, eu sei que ainda maior é o desejo de Deus, então receba da bênção dele. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito da água da vida. Aliás, o tema da palavra de hoje é esse, a água da vida. Então, se você puder, tiver fácil aí, né? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 4. João, capítulo 4. Eu vou ler com você desde o primeiro versículo para entender bem essa palavra, para poder destrinchar, né, a respeito do entendimento dela, tá bem? Então, João, Evangelho de João, capítulo 4, a partir do primeiro versículo, o texto diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida.
Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Isso porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu nem tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Amém? Grave bem o que foi falado nos últimos 2 versículos, versículo 13 e 14. Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, em outras palavras, né? Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E isso é uma verdade absoluta. Jesus, ele não aumentou nem minimizou em nada o que dizia respeito à sua palavra. Realmente é uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, uma fonte de água viva. Mas nós vivemos um problema, e esse problema ele tem se intensificado com o passar do tempo, com o passar dos anos. Nós temos nos acostumado, nós temos nos acomodado a beber da água errada. Nós temos buscado em uma fonte errada, e você vai entender bem rapidamente o que eu quero dizer. Uma das características do nosso tempo, da igreja do nosso tempo, da espiritualidade do nosso tempo, da chamada fé do nosso tempo, dos nossos dias, é a falta de ânimo e prazer nos assuntos do reino e na busca por Deus. Infelizmente. Esse é um dos motivos de nós não conseguirmos separar e priorizar, por exemplo, um tempo para a leitura da palavra, um tempo para a nossa devocional diária. Infelizmente tem muitas pessoas praticando uma religião, dizendo que servem a Deus e nem conhecem essa palavra que eu citei, devocional. Às vezes conhecem do dicionário, mas não conhecem da prática. Nós nos distraímos com outras coisas que nós acabamos por considerar importantes na nossa vida. Outro motivo da nossa dificuldade, de buscar a Deus, é que nós não sentimos sede dessa água da vida. Eu sei que alguns talvez vão discordar, não tem como falar, de repente até envia uma mensagem, coloca nos comentários, mas é verdade, nós não temos sentido sede dessa água da vida. Eu estou falando de um modo generalizado, mas é verdade. Filmes, música, às vezes o trabalho, a própria família e o maior de todos eles, a internet, já nos satisfazem. E nós paramos por aí, por isso nós não sentimos necessidade dessa fonte inesgotável de vida abundante que é a palavra de Deus. Aí, refletindo sobre esse tema, nós olhamos agora para a situação dessa mulher. Uma mulher que também sentia sede, e assim como nós, buscava uma fonte para saciar a sua vida. Você prestou atenção no texto que nós lemos? Você atentou, se não estava com a Bíblia, você atentou quando eu estava lendo? Nós entendemos nas entrelinhas, no contexto aqui, que essa mulher, uma mulher samaritana, ela tinha uma rotina dura para dar conta do seu lar destruído.
Depois você lê o texto completo, você vai perceber isso. Então buscar a água no poço de Jericó, num horário assim do meio-dia, né? Era porque provavelmente era uma pessoa que não queria ser vista. Na verdade, ela não era bem vista. E por isso ela preferia ficar no anonimato, né? Não queria se encontrar com ninguém. Não queria confronto com ninguém. Jesus, entretanto, ele não deixou de enxergá-la. E é muito interessante essa passagem, porque a caminho de Jerusalém, na verdade Jesus ele estava saindo da Judéia, voltando para a Galiléia, ele decide agora passar por um local considerado até maldição pelos judeus, porque eles não queriam acesso, eles não queriam nenhum tipo de conversa, nenhum tipo de contato com os samaritanos. Mas ele passa ali para dar uma mensagem, e uma mensagem muito importante. Jesus a aborda e utiliza da sua própria sede, sua sede natural e pessoal, para atingir o coração de uma pessoa que está despedaçada, está mostrando outra coisa à primeira vista, mas ela está despedaçada por dentro. Jesus está dando esperança para alguém que vivia somente esperando a sua hora chegar. E quando em quando eu falo sobre isso, é triste quando eu ouço pessoas dizendo: olha, eu vivo por viver, ou então eu vivo somente pelos meus filhos, porque eu já não tenho mais sonhos, eu já não tenho mais ambições pessoais, eu não tenho objetivos pessoais. Isso é muito triste, e talvez era a vida daquela mulher. Ela estava esperando a sua hora chegar, estava esperando só a sua morte, porque os seus sentimentos, enfim, tudo aquilo que poderia ser sonhos estavam despedaçados, estavam destruídos. E Deus queira que não seja essa a situação da sua vida. Deus queira que não seja esse o seu discurso, estar vivendo por viver, não ter, mais interesse, não ter mais nada que alegra, não ter mais nada que esperar, não ter mais nada que depositar a confiança. Deus queira que não seja essa a sua vida, Deus queira que não seja essa a situação da sua vida. Deus queira que você não esteja vivendo esse momento na sua família, no seu emprego, enfim, em nenhuma área da sua vida. Então ela oferece para ele a água do poço de Jacó. Só que ele oferece para ela a água da vida. E Jesus está te oferecendo a água da vida. Talvez você tenha oferecido para Jesus algumas coisas. Talvez você tenha tentado barganhar com Jesus em algumas coisas. Mas ele não muda em nada. Ele continua a te oferecer, ele continua a me oferecer a água da vida. Aquela mulher se preocupa com a sede física de Jesus. Mas Jesus observa a sede espiritual daquela mulher, a sede do espírito dela. E é somente a partir daí que ela se rende e não somente compreende aquela mensagem, mas quando você lê até o final, desse contexto, você vai perceber que ela compreende e ela sai para anunciar para outras pessoas. De tão grande, era imensurável aquela mensagem. Antes fugitiva, agora anunciadora. Antes ela ia em um horário alternativo ao poço, à fonte, para não encontrar com ninguém. Agora ela é a anunciadora de uma boa nova. Antes com sede, mas agora uma mulher saciada. É isso que eu quero dizer para você, é isso que Jesus ele quer trazer para a sua vida. É isso que Jesus ele quer nos entregar. Vida. Nós às vezes depositamos em pessoas, nós depositamos em outras forças algumas das nossas necessidades, algumas das nossas carências, que essas coisas não podem nos saciar. Eu vou usar só a questão pessoas. Às vezes nós criamos expectativas em pessoas, nós depositamos expectativa em pessoas, e nós acabamos por nos esquecer que elas também têm as suas carências, elas também têm as suas necessidades, elas também têm os seus problemas, enfim, elas também têm as suas frustrações, as suas decepções.
E por não conseguirem saciar nem as suas próprias expectativas, tampouco vai saciar as nossas. São tão ou às vezes mais limitadas do que nós. E nós sofremos demais com isso. É comum ver mães sofrendo demais porque depositam uma expectativa além da conta nos filhos. Esposas depositam uma expectativa além da conta no seu marido. Eu não estou dizendo que tem que se conformar, ser submissa a qualquer tipo de casamento, a qualquer tipo de relacionamento. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que muitas das nossas expectativas, elas são frustradas porque nós buscamos em quem não tem tanto a oferecer. Olha bem a situação daquela mulher, no contexto geral, na sequência da conversa. Jesus pergunta para ela: olha, eu vou te dar dessa água da vida. Eu vou contar assim de uma forma bem prática para você entender. Eu vou então te dar dessa água da vida que eu te disse e você tanto quer, mas primeiro vai lá buscar o seu marido. E aquela mulher, ela se entristece com isso, e ela diz para Jesus: olha, eu não tenho marido. Ao que Jesus revela: disseste bem, já teve 5 e o que tem agora não é seu. Você entende onde ela estava depositando as expectativas? Ela estava criando expectativa em relacionamento humano. Ela estava depositando uma expectativa que não poderia ser atingida com maridos, e é por isso que ela teve 5. E só foi interrompido esse ciclo porque Jesus chegou ali. Se Jesus não tivesse tido aquele encontro com a mulher, se ela não tivesse tido aquele encontro com Jesus, ela teria o 6º, o 7º, o 8º e assim sequentemente, e não seria saciada naquilo que era a sua real necessidade. Entenda isso de uma vez por todas. Existem necessidades que nós temos que são espirituais, que não é um filho, não é um marido, não é uma esposa, não é um patrão, não é um amigo, não é um conselheiro humano que vai nos suprir, é o próprio Deus. E é por isso que Jesus disse para ela: a água que eu tenho para você, se você tomar dela, nunca mais terá sede. Ou seja, você será realmente saciada. E quando ela aceitou, enfim, quando ela tomou dessa água, realmente ela foi saciada. Ela foi transformada de uma pessoa carente, uma pessoa fugitiva, alguém envergonhada do seu histórico, a uma evangelista, a uma pregadora da palavra. O Senhor, Ele nos transforma. Eu não quero te dizer simplesmente para você se colocar diante de Jesus para se transformar em um pregador, uma pregadora, um palestrante da palavra de Deus. Não é isso, não é isso. Mas naturalmente aquele que tem a vida transformada pelo Senhor, ele passa a transbordar dessa graça recebida. A escassez de alegria, de paz até então, muda completamente a ponto de transbordar e contagiar positivamente outras pessoas. Foi o que aconteceu com aquela mulher. E é isso que o Senhor, Ele quer que aconteça na sua vida. Ele quer apagar esse histórico de tristeza, talvez de vergonha, de decepção, de medo. Medo às vezes até de conversar, não achando com quem se abrir, com quem falar. Então o Senhor, Ele quer transformar isso na sua vida. Seja você quem for, seja qual for o acontecimento que venha ter ocorrido na sua vida, Ele quer transformar. Jesus não julgou aquela mulher, Jesus transformou a vida dela. As pessoas, elas têm medo de julgamento, mas Jesus, Ele quer trazer livramento, quer trazer transformação, não condenação. Entenda isso. A história dessa mulher, ela cabe como uma luva na nossa vida, serve como uma luva, porque essa é a nossa história.
com detalhes, com características diferentes às vezes, mas é a nossa história de frustração, de decepção, por acreditar, por confiar em quem, não por maldade, mas por limitação, também não tem muito a oferecer. Então Jesus, ele foi o homem perfeito e a água que sacia. O problema daquela mulher era a saciedade. Saciedade em homens, a quem chamava de marido. Maridos, né? Mais de um. Então a Bíblia ela não diz por qual motivo ela teve mais de 5 maridos. Teve 5 e teria mais. No entanto, nós podemos chegar a essa conclusão. Como era vergonhoso, era ruim para a condição social de uma mulher ficar solteira. É bem provável que em um desses casos, mais de um desses casos, ela tenha sofrido o abandono, seja por conta de um adultério, seja por conta de alguma outra situação que a levou a essa situação devastadora. Então, mesmo com tantos reveses na vida, com tantos fracassos, parece que aquela mulher ela continuou insistindo na mesma fórmula, ou seja, buscar saciar a sua sede na convivência com outra pessoa, de uma fórmula errada. Não reconheceu a sua verdadeira sede, bebia da água suja, contaminada, mas se sentia falsamente saciado, até que o encontro com Jesus transformou isso, mudou isso, fez com que ela enxergasse do que ela tinha necessidade e se saciasse dessa água da vida. Talvez seja isso que falta para alguns, ser confrontado com Jesus, para entender daquilo que realmente precisa. Todos nós precisamos dele. Alguns podem até negar de momento, mas vão perceber que precisam de Jesus. Então pense, priorize essa água da vida, priorize isso para você e para a sua vida. Quando nós planejamos o nosso dia, muitas vezes nós nos sentimos levados por muitas ondas, por muitas coisas que constroem a nossa rotina. Aquela mulher ela tinha muitos afazeres diários, ela tinha necessidade de beber a água e fazia enfrentar sua vergonha ir no poço. Todos nós temos a mesma carência. E Cristo, ele também é a solução para cada um de nós. Não poderemos nos sentir saciados até que, na nossa rotina, consigamos separar um momento para estar na presença de Jesus. É o quarto secreto que muitos têm se esquivado, desabonado. É o quarto secreto. É claro que a má administração do nosso tempo nos atrapalha, mas se o centro do nosso dia for essa busca por Deus, a tendência é que tudo se resolva e se resolva logo, pois somente Ele é quem pode nos ajudar nos nossos afazeres, nas nossas responsabilidades, mesmo as mais banais, as mais corriqueiras. Somente buscando beber a verdadeira água é que nós conseguiremos encontrar a saciedade e a orientação correta. Pense muito nisso. Eu quero orar por você. Se você aceita, você concorda com essa palavra, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Eu quero que você coloque a sua mão direita sobre o seu peito, na direção do seu coração. Coloque. Faça isso agora. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Enquanto eu oro, você em concordância vai falando com Deus Pai. Eu coloco essa vida diante de Ti, para que receba da Sua bênção, para que receba da Sua água viva, fonte de água viva. Que ela tenha a oportunidade de ser confrontada por Sua palavra, ser tocada. Que nenhuma das coisas que eu citei acima, Senhor, trabalho, afazeres, lazer, internet, televisão, nenhuma dessas coisas seja suficientemente capaz de se tornar um empecilho no encontro dessa vida com o Senhor. Que a sede desse meu irmão, dessa minha irmã,
esse teu filho e tua filha, que essa sede seja saciada por sua palavra e sua presença. Eu oro e te agradeço no nome de Jesus, no nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, que Deus toque, abençoe a sua vida poderosamente, não agora, mas sempre. Nossa próxima atividade será no domingo de manhã, na nossa escola bíblica, às 9 horas. E à noite, um culto presencial, e é o nosso culto de Santa Ceia, às 19h30. Se você mora em Serra Negra, se você mora próximo, programe-se para participar. Não deixe que outras atividades, outras situações atrapalhem você de ter um relacionamento com o Senhor Jesus. Mais uma vez, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe essa casa, seu lar, seu trabalho, sua família, enfim, tudo que lhe diz respeito, no nome de Jesus. Fique na bênção, fique na paz.